Então, gente, bem-vindos a mais uma aula de astronomia. Estou começando aqui com essa imagem bonitona aberta, porque eu não me lembro se eu falei para vocês do campo magnético da Terra. Deixa eu abrir a imagem aqui. Eu não me lembro se eu falei para vocês do campo magnético da Terra quando a gente falou sobre a Terra e o Sistema Solar. Eu falei que a Terra ele tem um um planeta com um campo magnético razoavelmente forte comparado com os outros planetas do Sistema Solar. Segura bem aqui a nossa atmosfera ao redor do planeta, porque protege do vento solar. As partículas que vêm do Sol, que se desprendem do Sol e vêm na nossa direção, elas são carregadas eletricamente, elas têm carga. Quando elas entram em contato com o campo magnético da Terra, elas são ou desviadas para fora ou elas vão cair aqui no polo e causar aquele fenômeno bonito que são as auroras. Né? A aurora boreal aqui no norte e a aurora austral no sul, se eu não me engano, é isso o nome. Além disso, o nosso campo magnético ele atualmente tem uma inclinação em relação ao eixo de rotação da Terra. O Sul ele está virado aqui para o norte do eixo de rotação e o norte magnético está próximo do Sul. Me perguntaram lá nas questões, lá no começo do semestre, se eu podia falar um pouquinho sobre a inversão do campo magnético da Terra. Então, é o seguinte, gente, o campo magnético da Terra, ele inverte às vezes. O que isso quer dizer, né? O que é norte vira sul, o que é sul vira norte. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque estudando geologicamente, bom, eu não sei muita coisa desse tipo de estudo, mas fazendo os estudos dá para saber direitinho, assim, estudos das camadas do solo, a gente consegue ver direitinho para que lado estava o campo magnético da Terra. O problema é que a gente consegue ter uma visão geral desse campo magnético, assim, para onde ele estava apontando, de que jeito que ele estava, e não dá para saber com muita precisão ainda como que ele faz para virar de um lado para o outro. A gente não sabe dizer se ele vai girando, se ele vai passar aqui pelo Equador, vai inverter completamente, aos poucos, se ele desliga e liga, se ele falha, se é uma coisa caótica, se começam a aparecer aí multipolos magnéticos, e a gente não tem ainda certeza de como isso acontece. E aí a gente está falando, o campo magnético da Terra pode inverter em algum lugar entre hoje e daqui 12 mil anos. Então, entre hoje e daqui 12 mil anos, a gente acha que está mais para lá do que para cá. E a gente não sabe quais vão ser as consequências de verdade ali da inversão do campo magnético ainda. Tem que estudar bastante esse tipo de coisa. Mas tem que ficar preocupado? Não, não tem que ficar preocupado. Não vai ser uma coisa que eu acho que a gente vai ver nessa era da civilização, nos próximos 200 anos. Eu acho que a gente não vai sentir nenhum tipo de efeito do campo magnético aí, a não ser talvez ele mudar um pouquinho a angulação dele em relação ao eixo de rotação, mas isso não é uma coisa tão incomum assim e não vai afetar tanto assim a nossa vida. Então, para responder aquela pergunta do campo magnético, eu acho que é isso que eu posso comentar para vocês. Está um pouquinho ali fora da minha área de conhecimento. Eu leio sobre isso também um pouquinho como minha curiosidade também, tá? Deixa eu ver aqui. Então, vamos para a aula de hoje. Hoje é a nossa 10ª aula. Vou falar um pouquinho para vocês da vida das estrelas, né, das estrelas em si. Existe uma sub-área da astronomia que é a astrofísica estelar, que estuda as estrelas em detalhes.
Ela é dividida em vários campos diferentes, você pode estudar a estrela de diversas formas diferentes. E eu vou falar uma visão geral para vocês aqui do ciclo de vida de uma estrela, o que a estrela é e como que isso acontece, certo? Então, começando aqui com as curiosidades, perguntaram assim, tem novidades do telescópio? Tem algumas. Então, por exemplo, há umas 2 ou 3 semanas atrás, a primeira imagem do telescópio espacial James Webb foi publicada. A primeira imagem é essa imagem aqui da esquerda. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Eles pegaram uma estrelinha bem brilhante, que a gente consegue ver no céu a olho nu até. Apontaram o telescópio para essa estrelinha e tiveram essa foto aqui. Cada um desses pontinhos é a estrelinha sendo repetida. Por quê? O telescópio ele foi desmontadinho. Quando ele chegou lá no ponto dele onde ele vai ficar por muito tempo, ele se abriu como se fosse um origami. Então, quando ele se abriu, os espelhinhos dele, que são esses hexágonos aqui que a gente está vendo desse lado da imagem, eles não estavam alinhados. Então, você pegou uma estrelinha mais ou menos brilhante, que não tem nenhuma outra estrelinha perto, e fez uma foto aqui. Cada um desses pontinhos, o pessoal que trabalha com o telescópio conseguiu identificar relativamente a qual espelho era. Eles fizeram isso utilizando essa imagem aqui do lado, que eles fizeram uma selfie do próprio telescópio. O telescópio utilizou a própria câmera para fazer uma fotografia dos espelhos. Esse tipo de tecnologia aqui, que ajuda a gente a ver o próprio telescópio, ela é muito útil para a gente saber o que está acontecendo lá. Então, com as informações em mãos, eles conseguiram alinhar todos os espelhinhos aqui, né? Ele tem, acho que são 18 espelhos. E eles conseguiram, então, alinhar. Depois que eles alinharam bonitinho, eles fizeram outra foto. Eu acho que é de outra estrela. Essa foto, eu achei ela super interessante. Olha só. Ela não está muito focada, ela não está tratada, ela é uma foto bastante crua. Então, aqui no centro da imagem, a gente percebe que tem a estrelinha. Eu falei para vocês, a estrelinha, o brilho dela, ela tá tão longe, tão longe, tão longe, que a gente enxerga todas as estrelas pontuais. O fato da gente ver uma estrela maior ou menor numa imagem significa que está chegando mais luz ou menos luz. Mas quem faz de fato a imagem parecer maior ou menor é a atmosfera do nosso planeta ali, bagunçando os raios de luz. Com o telescópio espacial, ele não está focado, então a estrelinha ela é um pontinho aqui e ela está fora de foco, então ela está meio borrada. A gente percebe esse formato aqui que parece como se fosse o desenho de uma estrela mesmo, né, com as pontas e fazendo esses cortadinhos assim, parece até uma árvore de Natal, né? Tipo, tem 6 árvores de Natal aqui em volta da estrela. Parece um floco de neve. Esse efeito é causado aqui, ó, pela estrutura do telescópio. Eu não sei se dá para perceber muito bem aí para vocês que o telescópio ele tem aqui uma armação para segurar o espelho secundário. Então ele tem aqui, ó, são 3 esses braços aqui, eles estão segurando o espelho secundário. Tem acho que 3 para cima e 3 para baixo. E eles causam esse efeito aqui na foto da gente ter a estrelinha toda borradinha. Essas pontas que a gente vê é por causa da barra que segura o espelho secundário.
A ideia é mais ou menos a mesma que se a gente estiver ali dentro de um quarto escuro, com uma frestinha aberta da porta, a gente vê ali a luz, não vê só a luz retinha entrando, né? Ela tem umas áreas de claro, mais claro, e aí vai ficando escuro, faz como se fosse umas faixinhas, tá? Isso daqui é um fenômeno completamente normal e quer dizer que tá passando ali o como é que chama? Os arames ali para segurar o espelho secundário, certo? Não quer dizer que estrela tem ponta, nem que é nada de novo. O pessoal falou que está na fase 3 de 7 de conseguir alinhar e focar o telescópio. Então, provavelmente, mais ou menos daqui uma semana, a gente vai ter outra imagem. E nas próximas semanas vai ter mais algumas imagens. Vai ser bacaninha de ver, mas ainda vai demorar pelo menos aí umas 3 semanas, um mês, para a gente ver a primeira imagem de verdade do telescópio. E sobre o telescópio, eu achei interessante eu trazer para vocês aplicações que a gente já está vendo na nossa vida cotidiana, para vocês terem uma ideia da importância. E isso não vai ser só para o telescópio espacial. Qualquer equipamento que a gente desenvolve em uma ciência, ele tem aplicações, ele encontra aplicações praticamente de forma imediata na nossa vida cotidiana. E, em geral, são pessoas de outras áreas que estão ligados nesses desenvolvimentos que vão falar assim, olha, eu acho que isso dá para adaptar para alguma outra coisa. Então, das 4 aplicações gerais, né, que eu encontrei lá no documento da NASA sobre o próprio telescópio James Webb, a gente tem 2 que são assim já estão em uso, já são interessantíssimas. O telescópio ele tem um instrumento detector novo com uma técnica nova. E essa técnica utilizada para fazer o detector ali do telescópio espacial, ela já está sendo empregada para fazer medições do olho humano de alta precisão. Eu estou falando assim de corrigir imperfeições dentro do olho humano para a gente conseguir enxergar melhor. Então, o pessoal já está utilizando a tecnologia do telescópio para fazer medidas e até cirurgias no olho humano. A melhora ela é assim inacreditável. Equipamentos que demoravam algumas horas para analisar a imagem do fundo do olho e detectar esses problemas, agora consegue dar o resultado em segundos, tá? Sim, de hora a segundo, sai na hora. Além disso, o telescópio espacial, a temperatura dele lá é menos 270 graus Celsius, é muito gelado. E qualquer vibração que exista no equipamento, do próprio funcionamento do telescópio, vai acabar influenciando nas observações. Para que essas vibrações sejam diminuídas ou paradas, o pessoal está usando pulso para parar essas vibrações. Então, isso já está tendo aplicações diretas em outros equipamentos, mídias aeroespaciais, na artística, na tecnologia moderna, e nos equipamentos médicos também, para pelo menos diminuir efeitos de vibrações em coisas muito sensíveis. Além disso, tem o desenvolvimento de uma nova tecnologia ali de circuitos que são muito pequenos, e eles estão utilizando, eles planejam usar isso para fazer ali no Hubble. Então, você continua ali aplicando isso e fazer tecnologia, isso vai mudar de uma certa forma o nosso desenvolvimento tecnológico. Além disso, a gente tem aplicações, como eu falei, sendo uma melhora geral nos equipamentos de astronomia do mundo todo. Então, eu queria falar para vocês porque eu acho importante comentar o que está acontecendo e vocês verem, vocês saberem como isso acontece, em que velocidade isso acontece na nossa vida. Então, algumas inovações já estão em prática, outras estão sendo testadas, outras estão em planejamento e, de um modo geral, a gente está contribuindo com tudo. Certinho?
Alguma pergunta? Ok. Então, gente, o que será que são as estrelas, né? Acho que já apareceu esse slide aqui para vocês antes. E o que são essas estrelinhas, então? São astros que têm luz própria? Estrelas têm pontas? Acabei de falar que não tem pontas, né? A gente representa elas com as pontinhas, mas elas não têm pontinhas de verdade. Tem um desenho que eu gosto muito, que é o Rei Leão, de 1994, a versão nova eu já não gosto tanto. E tem uma passagem no filme do Rei Leão que ela é muito legal. Tá lá deitado o Simba, que é o leão, o Timão e o Pumba. E eles estão conversando sobre a vida, o universo e tudo mais. Estão olhando para o céu e eles se perguntam assim: o que será que são aqueles pontinhos que estão brilhando lá em cima? Aí o Timão responde que são vagalumes. Vagalumes que ficaram grudados naquela coisa grande, azul escura lá em cima, né? O Pumba, que é o javali, ele fala assim: ah, eu sempre pensei que fossem bolas gigantes de gás estourando a bilhões de quilômetros daqui. E o Simba fala, dentro do contexto dele, que já disseram para ele uma vez que os grandes reis do passado estão lá olhando por nós. Segundo a definição do Pumba, as estrelas são enormes bolas de gás estourando a bilhões de quilômetros de distância daqui. O Pumba, ele não estava errado, tá? Estrelas são bolas enormes de gás que produzem luz, só que ao invés de explosões, é através de fusões termonucleares. A gente vai dar uma olhadinha nisso durante a aula com calma. De onde vêm as estrelas, né? Como e onde nascem as estrelas? Se a gente for olhar para a nossa galáxia, eu trouxe aqui para vocês essa imagem. Ela é um modelo, ela é uma ilustração, uma visualização artística da nossa galáxia. Ela é baseada no que a gente sabe, no que a gente consegue observar. Então, tudo isso a gente já observou, a gente consegue entender mais ou menos a posição das estrelas, das nebulosas. E a partir desse entendimento que a gente tem, mesmo sendo só aqui da nossa Terra mesmo, a gente consegue fazer esse modelinho aqui da galáxia bonita. Sabemos que a galáxia ela tem uma parte central, um bojo que a gente chama, bem brilhante, que ela tem uma barrinha e ela tem aqui os braços espirais. É uma galáxia grandona e bonitona. Mas então, voltando, aonde que estão as estrelas? Vamos dar uma olhadinha aqui perto da gente, bem pertinho da gente. Então, nesse quadradinho aqui, a gente vai dar uma olhadinha, dar uma ampliada na imagem. Quando eu pego esse quadradinho aqui e amplio ele, eu estou vendo aqui, ó, o sistema solar, ele fica aqui nesse ponto pequenininho. Nem dá para ver o Sol, gente. Esse ponto cor-de-rosinha aqui, deixa eu aumentar a imagem. Então, aumentei aquele pedacinho da galáxia.
Uma estrelinha aqui que mal está aparecendo na imagem é o Sistema Solar. Essa mancha rosadinha aqui, meio sem graça, é a nebulosa de Órion. E a gente vai olhar para essa região. Eu queria lembrar vocês que o Sistema Solar, ele tem... vamos pensar um pouquinho aqui nas distâncias rapidinho. Do Sol até a Terra, a luz demora 8 minutos. Do Sol até Plutão, eu vou ter que colar. A luz demora 5 horas e meia para sair do Sol e chegar em Plutão. Então, Plutão está ali mais ou menos 5 horas-luz de distância. A nuvem de Oort, que seria assim a parte mais externa do Sistema Solar, onde tem os cometas, onde tem ali uma poeirinha que sobrou da formação do Sistema Solar, ela pode chegar ali perto de 1 anos-luz de distância. A estrela que está mais próxima do Sistema Solar, né, aquele conjuntinho de estrelas, é Alpha Centauri, que tem a estrela mais próxima, que é a Próxima Centauri, né, um sistema que tem 3 estrelas, Alpha, Beta e a Próxima Centauri, que é menorzinha. E tá todo mundo aqui, ó, 4 anos-luz de distância. A nebulosa de Órion, ela tá a 1.344 anos-luz de distância. Então, olha só, tem aqui mais ou menos umas 500 vezes, talvez. Eu não sei, bom, de cabeça assim, acho que 300 vezes. Umas 300 vezes a distância entre o Sistema Solar e a estrelinha mais próxima, a gente vai chegar na nebulosa de Órion. Para vocês terem uma ideia da dimensão, de como é pequenininho. E essa imagem toda aqui, ela é menor do que esse quadradinho que eu marquei para vocês. Então, dentro da galáxia, a gente vai olhar, deixa eu voltar aqui, para lugares onde tem região de formação de estrelas. Vamos focar num pedacinho bem pertinho da gente, que a gente consegue olhar com detalhes e entender o que está acontecendo. Se as estrelas elas são bolas gigantes de gás, elas têm que nascer onde tem gás na galáxia, que são as nebulosas. O lugar na galáxia onde tem as nuvens de gás e poeira é o disco galáctico. A gente vai ver na aula que vem um pouquinho melhor a morfologia da nossa galáxia. Mas ali ela é redondinha, ela tem um disco, e nesse disco a gente vai encontrar ali um montão de coisa. Tem gás, tem poeira, tem estrelas, tem planetas, mas principalmente tem gás e poeira. O gás a gente costuma ver ele com esse brilho difuso e a poeira a gente costuma ver com as áreas escuras. O gás ele brilha porque ele está aquecido. Então eu falei para vocês que o gás, quando ele está aquecido, ele vai emitir luz. Ele está aquecido pelas estrelas próximas. Então, do nosso ponto de vista aqui na Terra, se vocês forem para um lugar escuro numa noite de inverno, por que no inverno? A Via Láctea, a parte mais brilhante dela, que é o centro dela, está no alto do céu durante o inverno para o hemisfério sul. A Via Láctea, se vocês conseguirem, tiverem a chance de ir para um lugar muito escuro e pegarem uma noite muito, muito limpa, sem lua, sem nuvens, sem poluição, a nossa galáxia ela ocupa quase 1/3 do céu. Tipo, ela é uma faixa gigantesca, brilhante, tá? É muito bonito de ver. E é uma faixa assim que tem um brilho meio luminoso, meio leitoso. Por isso que ela chama Via Láctea. É o caminho leitoso, certo? Olhando essa imagem aqui embaixo, ela foi feita com diversas fotografias. Então a gente vê essas partes pretas recortadas, porque são várias fotografias diferentes que foram juntadas para a gente conseguir ver aqui a Via Láctea.
Se a gente olhar para um pedacinho, então tá perto da gente, essa área a gente consegue ver meio grandona, né? Não tá muito longe, dá para ver com detalhes. A gente encontra uma coisa interessante aqui, que são nuvens de gás e poeira. Aqui, ó, tem as nuvens brilhantes de gás e a poeira que está escuro. Parece que está faltando estrela e coisa brilhante aqui. Na verdade, é a poeira que está escurecendo a nossa visão. Como é que eu acho a nebulosa do Órion no céu noturno? Bom, gente, agora no verão, se vocês forem saírem num lugar aberto à noite, entre as 7 horas e as 7h30 da noite, no alto do céu, bem lá no zênite de vocês, olhando bem para cima, vai estar a constelação do Órion. Então, vocês vão ver aqui, tem uma estrelinha vermelha que é Betelgeuse, ela tem mais 4 estrelinhas brilhantes, a mais brilhante é o joelho do Órion, que é Rigel, e a constelação aqui do Guerreiro. Nessa região, para cá, a gente vê o Touro, mas aqui está o Guerreiro. Então, tem as 4 estrelinhas, bem no centro desse quadrilátero aqui, ó, tem o cinturão de Órion e tem a adaga de Órion aqui nessa parte de baixo. Então, circulei aqui para vocês. Tá no alto do céu agora nesse período, mais ou menos lá pelas 7 horas da noite, 7h30, um pouquinho depois de ficar escuro. Então, pegando aquele trechinho e ampliando, aqui olhando para as Três Marias, a gente vai olhar para essa região aqui, ó, que tem um brilho difuso. Vou lá com o meu instrumento de pesquisa, tiro uma foto da nebulosa e vejo que, ampliando a imagem, ela tem bastante nebulosidade. Ela tem bastante gás e essas partes escuras, ela tem bastante poeira. Então, se eu olhar aqui para o miolinho, então vou dar mais um zoom aqui nessa parte, vou olhar para o miolinho, eu vou ver regiões de formação estelar. A gente chama de berçário de estrelas, então aqui, ó, tem a cabeça do cavalo aqui pequenininho, é uma região de formação de estrelas. Essa região aqui ela é de formação de estrelas. Aqui tem região de formação de estrelas. É um lugar onde tem nuvens de gás e poeira e está formando estrelinha. Vamos dar mais um zoom nessa partezinha, nesse pedacinho aqui da nebulosa. Dá para perceber que ela é uma bolha, dá para perceber que tem uns lugares que essa bolha parece ser mais densa, outros que ela parece ser mais difusa. E tem umas estrelinhas bem brilhantes aqui no centro, que são estrelas mais jovens, que elas provavelmente são estrelas mais jovens. Olhando com cuidadinho e ampliando o máximo possível que a nossa ciência permite, a gente encontra então aqui várias protoestrelas envolvidas ainda na nuvem que deu origem a elas. Lembrando, essa nuvem ela começa a girar cada vez mais rápido, sendo atraída pela massa ali da protoestrela. Ela vai começar a se achatar porque ela está girando, né? Para conservar o momento angular, as coisas elas vão se achatando, que nem o disco de pizza ali do pizzaiolo. E essa nuvem de gás, depois que se achata, ela pode dar origem ali a sistemas planetários, planetinhas, luas, que ficam ali em volta da estrela. Então, a gente conseguiu fotografar várias estrelas se formando nessa região. Como é que funciona de verdade, então, o nascimento das estrelas? O que faz o gás colapsar? A nuvem está lá de boa, está lá na dela, na galáxia, circulando devagarzinho o centro da galáxia. O que faz
com que essa nuvem se transforme ali uns pedacinhos numa estrela? Primeiro de tudo, o gás ele precisa estar frio para que a gravidade entre em ação. Se o gás da nuvem estiver muito quente, ele vai começar ali a se agitar e você não consegue aglomerar a matéria em carocinhos. Era isso que eu estava tentando lembrar. Você não consegue pegar a matéria e condensar ela em carocinhos. Porque conforme ela começa ali a se juntar e se atrair pela gravidade, a temperatura ali do gás, a energia que ela está ganhando através da temperatura, faz com que isso daí se separe e continue uma nuvem de gás. Então, a nuvem de gás ela precisa estar relativamente fria para você conseguir que essa moléculazinha do gás se atraia pela outra e elas comecem a se atrair gravitacionalmente e fazer uns carocinhos. Além disso, precisa ter um pouquinho. Se você tem um gás frio, você tem poeira ali se formando. Então, vai ter uma poeira bem fininha, bem pequenininha, que vai estar misturada ali no gás. O processo de formação de estrelas, ela demora centenas de milhares de anos até milhões de anos. Então, a gente não tem como saber o processo de formação de uma estrela simplesmente olhando para ela, né? Tipo, centenas de milhares de anos, a humanidade existe aí há um tempinho. Se você pensar nas nossas sociedades, tem aí uns 4.000, 5.000 anos, né? Não dá para a gente ver isso acontecendo em tempo real. Então, o que a gente faz? Vai lá no computador, cria uma nuvem e faz uma simulação. A partir do modelo, a gente vai comparar com a realidade. Nos modelos, se você pegar aqui uma nuvem esférica de gás, toda bonitinha, perfeita, e deixar ela de boa, ela automaticamente vai começar a se atrair um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ela sozinha vai começar a formar os carocinhos, que vão gerar ali regiões mais densas de gás e vão acabar formando estrelinhas no centro, certo? Quem faz a nuvem colapsar? É a força da gravidade. Ela começa de pouquinho em pouquinho, dali a pouco tem um montão de massa atraindo cada vez mais matéria. Então, dessa bolota uniforme de gás, a gente passa para essa bolota que começa a formar umas partes condensadas aqui. No final dessa simulação, a gente chega aqui na formação de várias estrelinhas que vão se espalhando, uma nuvem de gás que ela foi ficando difusa, né? As estrelinhas absorveram, juntaram dentro delas boa parte do gás, e umas regiões de nuvem que se juntaram tanto que se aqueceram aqui. Essa simulação, quando terminou, o pessoal olhou e falou assim: parece muito o aglomerado das Pleiades. As Pleiades é um famoso ali berçário de estrelas. Você tem a maioria dessas estrelinhas aqui, ó, bem brilhantes, são estrelas jovens. A gente consegue observar com um binóculo já bonzinho, um binóculo astronômico, não precisa ser nem dos melhores, a gente consegue perceber aqui a nebulosidade envolvendo as estrelas. E a simulação teve um resultado parecidíssimo na disposição da estrela, na disposição do gás, na proporção do gás. Então o pessoal falou assim, gente, não está tão longe assim da realidade, a gente já bateu o olho e tem um negocinho aqui do lado que saiu igual. Então, a gente sabe que só a gravidade já é o suficiente para gerar estrelas. Se de repente acontecer de estar passando, vamos ver assim, se aconteceu alguma coisa ali
perto da nebulosa, que bateu um vento estelar muito forte, comprimiu a nuvem, teve uma atração gravitacional ali que puxou um pedaço da nuvem, isso vai gerar uns, uns carocinhos na nuvem também, que também pode dar origem à estrela. Mas a forma mais comum é através da gravidade, que a gente vê aqui. Se não tiver muito claro, eu gosto de usar um exemplo, que é uma analogia. A gente, pensando assim, numa máquina de fazer algodão doce, daquelas que a gente vê na quermesse, na festa junina, tem aqui no centro, o pessoal coloca açúcar. Essa máquina ela vai girar e esquentar o açúcar. Esse açúcar ele vai fazendo fiapos que vão grudando aqui nas laterais, que estão mais longe da panela de açúcar ali. E o que acontece? A gente não vê os fiapos de açúcar quando está fazendo algodão doce. Ela é igual à nossa nebulosa, está ali no espaço, está meio difusa, a gente não consegue ver direito. Quando você coloca o palito, que você colocou uma perturbação ali na nuvem, um carocinho, o açúcar começa a grudar ali no palito e você vai enrolando o algodão doce ali em volta do palito. A ideia, gente, ela é muito parecida com a nuvem que encontra um carocinho ali de gravidade e começa a se enrolar ali naquele carocinho de gás de dentro da própria nuvem. Então, que seja ilustrativo, é interessante aqui da gente entender. E uma coisa que eu acho legal aqui, que eu não deu para comentar com vocês, deixa eu ver se eu acho a imagem. Bom, vai essa daqui mesmo. Quando ela começa a formar os carocinhos, que a nuvem começa a colapsar, ela vai se enrolando em si mesma, tá? É que nem fica parecendo quando um avião corta uma nuvem, que ele faz aquela espiral assim atrás. Você tem um material que ele vai começar a girar, não tem jeito. Começou a juntar a matéria ali, ela começa a girar. Bom, peguei um montão de gás que estava lá na nuvem, condensei ele para formar uma estrela. Formei lá a estrelinha. Essa parte eu já contei para vocês ali na parte do sistema solar. A gente pega a nuvem, ela começa a girar cada vez mais rápido, ainda vai acrescentando um pouquinho de matéria dessa nuvem na estrela. Se sobrar matéria suficiente, essa matéria pode se juntar e formar planetas. E quando limpou todo aquele gás, você tem a estrela que começa a brilhar de verdade, forte, bonita, começa a fazer a fusão e ela está estável, você entra na fase de estrela mesmo. Enquanto ela ainda está ganhando matéria, que ela está ainda se estabilizando, a gente chama de protoestrela. Quando ela já está com o brilho mais estabelecido, a gente chama de estrela mesmo. Então, protoestrela vira estrelinha. Vamos dar uma olhadinha no Sol. Eu já falei para vocês também do Sol, mas vamos dar uma olhadinha para ele. Em 1 segundo, o Sol ele gera uma energia equivalente a de 2,5 bilhões de usinas de Itaipu, né? O que ela produziria em um ano. Então, em 1 segundo, o Sol gera uma quantidade absurdamente grande de energia. Como é que acontece isso, né? Então, quando eu olho lá para as camadinhas do Sol, de fora para dentro, atmosfera, fotosfera, zona convectiva, zona radiativa, cheguei no núcleo. Toda a energia que o Sol produz vem do núcleo. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês, aqueles 2,5 bilhões de Itaipus durante o ano produzindo, é produzido no núcleo do Sol em 1 segundo. O que está acontecendo lá para gerar tanta energia, né?
Como é que a gente faz isso? Quando a gente olha para o núcleo do Sol, ele tem ali 10% da massa do núcleo, ela é utilizada como combustível de reação de fusão nuclear. Então, fusão nuclear é quando a gente pega dois átomos e a gente aperta um núcleo do átomo no outro até que eles se juntem, até que eles se fundem em um novo átomo. Não é tão simples assim, mas a ideia geral é essa. Só para ficar bem claro, a fissão, né, de fissura, é você separar o núcleo do átomo. Então, assim, o que está acontecendo no Sol é a fusão nuclear. Tem tanta matéria dentro do Sol que o núcleo ele é muito quente e muito denso. Ele é tão denso que quando um átomo de hidrogênio, ali, ó, que é praticamente só o próton, se choca com outro átomo de hidrogênio, que é praticamente só o próton, você consegue vencer a força mais forte que a gente conhece na natureza, que é a força forte, e você faz com que aqueles dois núcleos, ó, fiquem grudadinhos um no outro. E você está fazendo a fusão ali do átomo. O processo todo, falei, não é tão simples. Quando dois átomos de hidrogênio aqui, praticamente dois prótons, eles colidem um com o outro, vai acontecer o seguinte: um dos prótons vira um nêutron, ele vai perder uma partícula, vai perder radiação e vai virar aqui um deutério. Esse deutério, por sua vez, ele vai se chocar com outro átomo de hidrogênio, que é só o próton, vai se chocar os dois, eles vão liberar radiação e eles vão fazer o hélio. Então, olha só como é violento esse choque. Você pega dois átomos de hidrogênio, choca eles de uma maneira que ele perde aqui uma partícula e você tem um deutério. Esse deutério aqui, um próton e um nêutron, se choca com outro próton e a gente tem aqui um átomo de hélio 3, né? Dois prótons e um nêutron. Esse hélio se choca com outro hélio igualzinho a ele, vai liberar de novo no ambiente um hidrogênio de cada átomo e você vai sobrar aqui com um hélio 4, ou seja, dois prótons e dois nêutrons. Então, pegou lá, é um processo grandão que libera energia em várias etapas e toda vez que você faz a fusão do hélio, do hidrogênio em hélio, você está liberando uma grande quantidade de energia. Então, esse processo está liberando energia. Você está liberando aqui neutrinos, está liberando neutrinos. São partículas, se eu não me engano. Você está liberando aqui radiação gama. Gama é extremamente energético. E essa energia ela vai passar ainda por todas essas camadas do Sol. Conforme ela vai passando pelas camadas do Sol, a radiação vai interagindo com os outros átomos que estão lá nas outras camadas, principalmente aqui ó, na zona radiativa, e ela vai perdendo um pouco de energia até chegar aqui e ser aquele espectro que a gente conhece do Sol. Então, o que eu preciso saber de tudo isso? Dentro do núcleo das estrelas, você tem aquela nuvem gigante de hidrogênio. Ela ficou numa configuração tão quente e tão densa que você consegue fazer fusão de dois átomos de hidrogênio em um átomo de hélio, né? Fazer a fusão do hidrogênio em hélio. Essa fusão libera bastante energia.
Lembrando a vocês, nem todas as estrelas são iguais. A gente tem estrelas que são mais quentes, estrelas que são mais frias, estrelas que são mais brilhantes. Preciso olhar ali para a massa, para a idade, para a composição química. Tudo isso afeta a estrela e como ela produz energia. Vamos dar uma olhadinha na vida das estrelas. Se você tem estrelas que são muito pequenininhas, elas vão ter um tipo de vida diferente de estrelas que são pequenininhas, como o Sol, e diferente de estrelas que são maiores, até estrelas muito, muito, muito grandes. Qual que é a ideia? Estrelas podem nascer com massa diferente, vai depender da quantidade de nuvem que ela conseguiu puxar para si. Uma estrela, ela pode ter de 0,1 vezes a massa do Sol, ela pode ser mais ou menos, pega aí a massa do Sol e divide por 10, ou ela pode ter até 100 vezes a massa do Sol. Então, seja com muito gás ou seja com pouco gás, você tem ali uma bolota de hidrogênio que vai fundir hidrogênio em hélio e um dia esse hidrogênio ele vai chegar no final. A questão é, estrelas de baixa massa, elas são inteiramente convectivas. Elas só têm aquela camadinha ali de convecção. Elas vão queimar muito lentamente o gás. O núcleo está aqui, mas ele não consegue puxar átomos de hidrogênio que estão em camadas mais externas. Essa estrelinha ela vai fazer a fusão devagar, lá no núcleo, assim, de pouquinho em pouquinho. Se ela faz devagar, ela consegue brilhar por muito tempo. Uma estrela menor brilha por muito mais tempo. Então, estrelas de baixa massa têm menos do que metade da massa do Sol. Elas podem brilhar por até 1 trilhão de anos. 1 trilhão de anos. Muito tempo. Estrelas como o Sol estão ali no meio. E estrelas de alta massa, estrelas muito mais massivas que o Sol, vão brilhar por pouco tempo, porque elas consomem rapidamente o gás do núcleo, fazendo ali a fusão nuclear de uma maneira muito eficiente. Sendo muito eficiente, elas vão acabar durando muito tempo. Então, a vida de estrelas grandes que têm muita massa é muito curta. Então, quanto menos massa, maior a sua vida. Então, uma estrela que tenha 100 vezes a massa do Sol, que seja muito, 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 1 milhão de anos, ou 4 trilhões de anos, é uma fraçãozinha da vida da estrela. Olhando então aqui para a vida do Sol, ali entre 0 e 100 mil anos, a nebulosa estava colapsando. A gente estava enrolando ali a nebulosa e começando a contrair ela. Entre 100 mil e 50 milhões de anos, formou ali a protoestrela, que ia dar origem para o Sol. Mais ou menos dentro desse período, de 100 mil a 10 milhões de anos, formou ao mesmo tempo o disco protoplanetário, que pode dar origem aos planetas, que no caso do Sol, deu origem aos planetas do Sistema Solar. E entre 10 e 100 milhões de anos, esse disco protoplanetário foi se resfriando, se aglutinando e formou os planetas anões e todos os objetos menores. Depois de 50 milhões de anos, o Sol se tornou uma estrela. Depois de 200 milhões de anos, a Terra resfriou e formou ali as primeiras rochas que a gente tem em registro. Depois de mais ou menos 800 milhões de anos, teve ali a chance de aparecer
as primeiras formas de vida na Terra. Depois de 4,5 bilhões de anos, tá nós aqui, certo? Então, o Sol tá ali no meio termo, a gente está mais ou menos na metade da vida do Sol. Bom, como é que a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo na vida das estrelas, né? Vamos olhar aqui para o tempo de vida das estrelas. Durante 90% do tempo da vida das estrelas, a gente consegue perceber aqui, ó, de 0 a 50 milhões de anos foi o tempo que demorou para ele virar uma estrela. E ele está há 4,5 bilhões de anos sendo estrela. Então, tipo, não é nem meio bilhão, né? É bem menos. É bem rapidinho para formar a estrela em uma escala de tempo astronômica. E ela fica brilhando por 90% da sua vida. Então, durante 90% do tempo, a estrelinha está ali pegando hidrogênio e fundindo ele em hélio. Só na parte final da vida dela, nos 10% finais, é que a gente vai ter uma mudança nesse processo. Então, aqui eu tenho uma ilustração sobre os estágios finais da vida do Sol, ou estrelas que a gente fala que tem até mais ou menos 10 massas solares. A partir de 10 massas solares, são estrelas de alta massa. Então, o que está acontecendo ali? O Sol vai pegar o hidrogênio e vai fundir em hélio. Mas lembra, o hélio ele é mais pesado do que o hidrogênio, ele tem mais massa, ele tem mais prótons do que o hidrogênio. E aí, o que vai acontecer? A gravidade da estrela vai puxar o hélio para o centro. Então, no núcleo da estrela, vai juntando aquelas partículas de hélio. Quando você acaba com o hidrogênio do núcleo, ou você tem ele tão ali misturado com o hélio que você não consegue mais fazer a fusão do hidrogênio em hélio, você acabou com o combustível da estrela e você sobrou com um núcleo ali no meio que é uma bolota de hélio e o hélio não está acontecendo nada com ele. Então, tem uma bolota ali de hélio, vai formar uma casquinha de hidrogênio em volta e mais para fora você tem o resto da estrela. Então, no núcleo tem ali uma bolinha de hélio e o hidrogênio que ainda está fazendo a fusão ali em volta dessa bolotinha de hélio. Nessa etapa onde você tem o hidrogênio fazendo a fusão por fora do hélio, a estrela começa a se expandir. Você tem um desequilíbrio ali no interior da estrela e entre energia, gravidade e pressão, e ela começa a inflar. Então, o Sol é um tipo de estrela que vai inflar bastante e ele vai se tornar uma estrela gigante e avermelhada, uma gigante vermelha. O núcleo de hélio que estava lá dentro, lá no centro, fazendo nada, quando ele passar a ser uma gigante vermelha, ele vai se esquentar até que você alcance a temperatura suficiente para você fundir o hélio em carbono. Então, depois que ela incha e o núcleo de hélio ali esquenta, você começa a fazer a fusão do hélio. Então, você retoma ali a produção de luz. Só que você tem muito menos hélio do que você tinha de hidrogênio comparado com o Sol na época da vida dele. É muito rapidinho ali de você fazer a fusão do hélio em carbono. E o carbono ele também vai começar a se depositar ali no centro do núcleo. E aí, quando chegar no final da vida, você tem o hidrogênio ali, uma casquinha de hidrogênio, uma casquinha bem fininha de hélio e bem no centro um núcleozinho de carbono. Só que não adianta, mesmo que você alcance um desequilíbrio e comece a mudar um pouquinho as condições da estrela, a estrela que tem a massa do Sol não tem mais energia para fundir o carbono em nada. Então,
a gente chega no fim da vida do Sol. Quando acontece isso, estrelas de até 10 massas solares, elas vão lentamente expulsar as camadas mais de fora. Então você tem a formação de uma nebulosa que ela vai sair, assim, tipo, se soltar da estrela, se desprender em direção ao espaço, que a gente chama de nebulosa planetária. Ela é chamada de nebulosa planetária porque quando as pessoas observaram a primeira vez, eles viram uma estrelinha lá no centro e uma nebulosa em volta, e eles não sabiam se era a nebulosa que fazia os planetas ou não. Então chamaram erroneamente de nebulosa planetária. Mas para vocês guardarem assim, ela é a nuvem, né, as camadas mais externas ali das estrelas que se desprenderam e estão passando pelo que seria a região planetária da estrela. O gás que existe ao redor do núcleo da estrela se expande em pulsos no final da sua vida. Então a gente consegue ver essas cores diferentes porque não é de uma vez só, né? É meio que se fossem pulsos. No centro sobra um núcleo inerte que, quando essas camadas se soltarem, ele vai se contrair e vai se tornar uma estrela anã branca. É um objeto compacto de até mais ou menos 1,4 vezes a massa do Sol e um raio do tamanho do raio da Terra. É uma massa muito grande num volume pequeno. Ainda vai estar quente, ainda vai ter um brilho clarinho, mas não vai mais fazer a fusão de elementos químicos no centro. Essa imagem aqui, ela é bem conhecida, é a nebulosa do Anel. Ela tem mais ou menos 1 ano-luz de distância. Está aqui a 2.000 anos-luz de distância da gente. Desculpa, ela tem 1 ano-luz de diâmetro, está a 2.000 anos-luz de distância. E o gás se expande a mais ou menos 30 km por segundo. Não é muito rápido em termos astronômicos. Ele está indo embora devagar. E a gente estima que essa estrela morreu há uns 10.000 anos, certo? Então a gente tem aqui uma estrelinha parecida com o Sol que alcançou o fim da vida. Então, anãs brancas são aqueles objetos. Opa, não é essa estrela aqui do centro, ela é bem clarinha, que são remanescentes centrais de nebulosas planetárias. Remanescente é o que restou. Lá no centro da nebulosa planetária, o núcleozinho da estrela virou uma anã branca. Então, a matéria que estava lá, ela vai colapsar gravitacionalmente e o que vai parar a gravidade de puxar mais a matéria para dentro de si é a própria estrutura eletrônica dos átomos, né? Você tem ali a nuvem do átomo em volta, você tem o próton, você tem os elétrons, vai encostar um átomo no outro e a gravidade não vai ser o suficiente para passar mais do que isso. Você não consegue mais encostar um núcleo do átomo no outro. Então, os objetos podem ter mais ou menos 1,4 massas solares e chegar a ter 10.000 quilômetros de diâmetro, que é bem pequenininho. A gente acredita que essas estrelas um dia vão se apagar. Um dia elas vão acabar se resfriando, até que elas parem de brilhar. Como é que a gente sabe que isso que vai acontecer? A gente não sabe, porque ainda não deu tempo de ver isso acontecendo. Todas as estrelas de massa, de até 10 massas solares, elas têm um ciclo de vida parecido aqui com o do Sol. Elas demoraram bilhões de anos para atingir o fim da vida e a gente não passou tempo suficiente para conseguir ver elas se resfriando. Então a gente não sabe se tem aí anãs negras por aí, a gente não sabe se tem estrelinhas que se apagaram e ficaram completamente sem brilho.
ainda é uma coisa que a gente vai ter que confirmar daqui para frente. Então, o nosso Sol tem 4,5 bilhões de anos. Daqui mais ou menos alguma coisa entre 1 e 7 bilhões de anos, vai começar a ter tanto hélio. Desculpa, gente. Entre 2, mais ou menos 1,5, 2 bilhões de anos para frente, né? Chegando até mais ou menos 6, 7 bilhões de anos, vai cair aquele hélio para dentro do núcleo e vai ficar um pouquinho mais difícil de fazer a fusão do hidrogênio no núcleo. Quando ficar um pouquinho mais difícil, o Sol vai começar a inflar devagarinho. Então, daqui 7 bilhões de anos, a zona habitável ela não vai mais estar aqui na Terra, ela vai estar em Marte. Ela vai um pouquinho mais longe, tá? Porque o Sol vai dar aquela infladinha. Em 10 bilhões de anos, todo o combustível do Sol, todo o hidrogênio que ele poderia fundir em hélio, terminou de fundir e o Sol vai virar uma gigante vermelha. Nesse estado, ele vai inflar tanto, vai ficar tão grande e avermelhado que Mercúrio, Vênus, Terra, provavelmente a Terra vai estar todo mundo dentro do Sol, né? Tipo, já era. Quem vai estar para fora do Sol é Marte. Depois, daqui mais ou menos 4,5, 5, 6, 7, daqui uns 7 bilhões de anos, quando o Sol tiver 12 bilhões de anos, ele vai terminar de queimar todo o hélio. Então, ele está lá na fase de gigante vermelho, queimando o hélio. Acabou de queimar o hélio, não tem mais o que fazer. Ele vai expulsar as camadas externas, vai fazer aquela nebulosa planetária bonita. E lá no centro, o que sobrar no núcleo vai virar uma anã branca, onde os átomos estão todos encostadinhos um com o outro. Ele vai se resfriar por muitos bilhões de anos, até que estima-se, a gente acredita que vai demorar 1 quadrilhão de anos para o Sol ficar frio a ponto da gente não ver mais. Então, em 1 quadrilhão de anos, o Sol vai estar frio, não vai ter mais luz, e aquele núcleozinho da anã branca não foi mais capaz de segurar gravitacionalmente os planetas, né? Ele perdeu toda aquela camada, as camadas de fora, ele perdeu muita massa. Qualquer interação gravitacional um pouco mais forte ali, que passe perto do nosso sistema solar, vai acabar fazendo os planetas irem embora. Então, esse de fato aqui é o fim da vida do Sol. Para vocês terem uma ideia, a gente acredita que o universo tem a idade de 13,5 bilhões de anos. Uma estrela que tem um tempo de vida como o Sol, ela demora 12 bilhões de anos para terminar de queimar o hélio. Ela ainda está na fase de anã branca. Por isso que eu falei para vocês, não deu tempo ainda de resfriar uma anã branca. Aí vocês vão falar assim, professora, mas uma estrela maior vai queimar mais rápido, a gente vai ver o que está acontecendo mais fácil. Mas uma estrela maior tem um ciclo de vida diferente. Quando a gente olha para uma estrela de alta massa, elas vão queimar durante 90% do tempo de vida o hidrogênio em hélio. Então, está lá no núcleo da estrela, hidrogênio virando hélio. Aí o hélio junta no centro da estrela, junta ali no centro do núcleo, queima o hidrogênio na camada de fora. O hélio está lá dentro, né? Vai se chocar um com o outro. Tem um montão de energia nessa estrela que é grandona. Faz a fusão do hélio em carbono, o carbono começa a cair para o núcleo. Vai acontecendo a mesma coisa conforme a estrela é maior. Então, estrelas a partir de 10 massas solares até 100 massas solares, quanto mais massa ela tiver, mais eficiente ela vai ser nesse processo. Aí vai queimar do carbono, fundir o neônio em oxigênio, vai fundir o oxigênio em silício e fundir o silício em ferro.
Chegou no ferro, a fusão de 2 átomos de ferro não libera energia. Para você fundir 2 átomos de ferro, você consome energia. Quando chega nesse ponto, onde a fusão do átomo de ferro, lá no núcleo, está consumindo energia, você chega no fim da vida de estrelas de alta massa. Então, olha só, você fundiu o hidrogênio em hélio, o hélio em carbono, o carbono em neônio, neônio em oxigênio, oxigênio em silício, silício em ferro. Então, você foi fazendo essas camadinhas, o mais pesado para o meio, os mais leves para fora. Esse é só o núcleo da estrela, não está pensando aqui que ainda tem as camadas mais externas. Quando a gente tem essa situação, quando a gente chega aqui no processo de silício em ferro, a continuação desse processo começa a consumir energia. E você então chega num ponto que não tem mais como você sustentar essa estrela. Então, o que vai acontecer? Quando ela tentar fazer a fusão do ferro, que vai consumir a estrela, isso vai causar um desequilíbrio violento na estrela. Esse desequilíbrio vai fazer com que ela exploda violentamente. Estrelas com mais do que 10 massas solares vão explodir em supernovas. O gás que existia ao redor do núcleo da estrela, as camadas mais externas, ele vai colapsar violentamente quando você querer fazer a fusão ali do ferro, que ao invés de você ter energia para sustentar a estrela, você está começando a comer energia lá no núcleo. Então, a gravidade vence e você empurra todas aquelas camadas lá para dentro. Quando isso acontece, isso vai acabar explodindo todo o material ao redor do núcleo. Você explodiu ali a estrela, ela virou uma supernova. Essa explosão ela é tão violenta, mas tão violenta, que pode chegar a destruir o núcleo da estrela. Caso o núcleo sobreviva, o núcleo inerte vai se contraindo aos poucos e se torna uma estrela de nêutrons. Em geral, é um pulsar. E o resto aqui vira essa remanescente de supernova, essa nebulosa aqui, remanescente de supernova. Então, quando a massa do núcleo chega aqui, na massa do núcleo remanescente, chega entre 1,4 e 3,5 massas solares, o que está aqui no centro pode até mesmo virar um buraco negro. Então, assim, tem lá a estrelinha com 10 massas solares, chegou ali no ferro. Começou a fundir o ferro, ele começa a consumir energia, a estrela vai se contrair. Quando isso acontecer, ela vai explodir violentamente. E isso, gente, é questão ali de 1000 anos, tá? Tá na casa dos 1000, 10.000 anos. Que para o processo de evolução estelar é a coisa mais rápida que acontece com a estrela na vida da estrela. Quando ela explodir, pode ser que não sobre nada no núcleo. Se sobrar entre 1,4 e 3,5 massas solares, você tem uma estrela de nêutrons, e acima de 3,5 massas solares, pode virar um buraco negro ali, certo? Então, tenho aqui essa foto, nebulosa do Caranguejo, tem mais ou menos aqui 11 anos-luz de distância. Então, se a gente colocasse o Sol aqui no centro, a Alpha Centauri não ia dar aqui nem na borda aqui da nebulosa, de tão grandona que ela é. Tá a 6.000 anos-luz da gente, tá bem longe. Ainda tá aqui na região, mas tá mais longe. E a velocidade de expansão do gás era aqui, ó, 30 km por segundo.
A velocidade de expansão dessa nebulosa aqui, que é remanescente de supernova, está em mais ou menos 1.500 quilômetros por segundo. A gente estima que tenha mais ou menos 1.000 anos, que tenha sido possível ver há 1.000 anos atrás a explosão dessa estrela em supernova. Então, existe mais do que um tipo de supernova. Isso daqui é uma curiosidade para vocês. Se a estrelinha está lá sozinha e ela chegou no fim da vida dela, uma estrela grande, explodiu e tal, a gente chama de supernova tipo 2. Ela foi gerada da explosão de estrelas massivas isoladas. Se de repente você tiver uma estrelinha num sistema binário ou com mais estrelas, onde quando você começa a expansão de uma estrela, a outra começa a ganhar massa, né? Você tem ali duas estrelas, elas são ligadas gravitacionalmente, elas estão bem pertinho uma da outra. Quando uma começa a atingir o fim da vida, que ela vai começar a expandir, ela pode acabar cedendo a massa dela aqui, ó, na expansão, para outra estrela. Nesse caso, a estrela que estava lá de boa, fazendo a fusão dela de hidrogênio em hélio, quando ela ganha essa massa de forma inesperada, ela pode acabar explodindo e vai virar uma supernova de tipo 1. Então, existem dois tipos de supernova. A gente chamava de supernova porque a gente acreditava que era mais ou menos a mesma coisa, mas hoje a gente sabe que é bem diferente o processo de uma e o processo da outra, tá? Então, as supernovas, elas são o melhor processo da gente enriquecer o meio entre as estrelas com elementos mais pesados. Então, a forma mais rápida, mais eficiente de disseminar elementos químicos mais pesados pelo universo é através das supernovas. Então, se você tem ali, é feito de carbono, de nitrogênio, de oxigênio, de silício. Se tem isso no seu planeta e tem isso no seu corpo, pode ter certeza. Foi uma estrela que fez, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok. Alguma dúvida, pessoal? Então, deixa eu resumir aqui para vocês. Ah, não, é verdade, tem que falar das estrelas de nêutron e dos buracos negros, obviamente. Estrelas de nêutrons, o que aconteceu lá? Explodiu a estrelinha, se tiver uma massa ali entre 1 e 4 massas solares, você pode colapsar esse objeto até um raio de 10 quilômetros, até um diâmetro de 10 quilômetros, muito compacto, e fazer uma estrela de nêutrons. Todas as partículas ali, elas vão acabar virando nêutrons com essa explosão, e você tem ali a matéria tão condensadinha, tão apertadinha, que é praticamente tudo nêutrons ali dentro, tá? Essas estrelas, elas giram muito rapidamente, elas têm um campo magnético muito forte, isso vai acelerar as partículas. Então, qualquer coisa que tenha carga, que esteja perto dessa estrelinha, vai ser acelerada e vai gerar luz, tá? Em geral, a gente vê essa geração de luz de uma maneira um pouco como se fossem pulsos, então a gente vai chamar muitas vezes de pulsares, porque o brilho varia em pulsos, é como se a estrelinha estivesse ali, ó, piscando. Dentro da nebulosa do Caranguejo existe um pulsar. Então, dentro aqui da nebulosa do Caranguejo tem um pulsar,
Só um segundinho que eu vou beber um golinho de água e já venho. Então, gente, vamos lá. Cadê? Estrelas de nêutrons podem ser ali remanescentes centrais de supernovas. A nebulosa aqui que virou é um remanescente de supernova e lá no centro pode sobrar uma estrela de nêutron. Eu falei para vocês que algumas estrelas podem virar buracos negros, tá? O que acontece? Alguns dos buracos negros do universo são remanescentes de estrelas de alta massa. Isso vai ajudar vocês a entenderem o que é um buraco negro, porque é uma quantidade muito grande de matéria que foi contraída para um tamanho muito pequeno. Você não tinha nada freando a gravidade daquele objeto muito grande. Então, você tem ali, a partir de 3,5 massas solares, o que sobrou do núcleo da estrela, ele começa a cair, colapsar gravitacionalmente, assim, ficar tão apertado, que a partir de um ponto, a gravidade vence e ela não permite que mais nada saia do que a gente chama de horizonte de eventos. Como é que funciona isso de verdade? Você está na superfície da Terra, você vai jogar uma bolinha para cima. Se você jogar com uma velocidade cada vez mais alta, coloca ela num canhão supersônico, você consegue tirar essa bolinha da superfície da Terra, colocar ela em órbita ou fazer ela ir embora para sempre. Depende da velocidade de escape. Então, assim, precisa ter uma velocidade mínima para que essa bolinha saia aqui da superfície da Terra. O que impede, o que define essa velocidade de escape é a massa da Terra, de certa forma a massa da bolinha também. Então, quanto de massa tem na Terra define aqui a velocidade que a gente consegue fugir da superfície da Terra. Num buraco negro, a matéria está tão apertadinha lá dentro que a velocidade para você soltar alguma coisa do buraco negro e fazer ela chegar na superfície, sair, assim, se desprender e ir embora para sempre, é uma velocidade acima da velocidade da luz. Como a gente não consegue fazer nada acelerar acima da velocidade da luz, nem a luz consegue escapar do horizonte de eventos do buraco negro. Nem a luz consegue ter velocidade suficiente para se livrar ali do buraco negro. Então, tudo fica aprisionado dentro de um buraco negro. Coloquei aqui a imagem para vocês. A primeira imagem que a gente tem de um buraco negro na história da humanidade, ela é a fotografia aqui no centro. A gente tem o buraco negro da galáxia de M87, e o que brilha aqui em volta é o gás que está sendo absorvido pelo buraco negro. Dentro da galáxia, a gente tem um buraco negro lá no centro, né? A gente tem na Via Láctea Sagitários A, e esse daqui é o centro da galáxia M87. Esses buracos negros não foram formados pelo mesmo processo que o fim da estrela. Eu só estou explicando para vocês o que é um buraco negro. Então, assim, dependendo do tamanho do buraco negro, ele teve um processo de formação completamente diferente. Esse daqui está ligado com a formação da galáxia. Os buracos negros pequenininhos, remanescentes de estrelas de alta massa, eles vieram da morte de uma estrela muito massiva. Então,
A ideia é que no fim a gente tem objetos que se comportam de uma maneira parecida, certo? Resumo. Vamos tentar explicar tudo lá. Tenho aqui um berçário de estrelas. A gente chama de berçário de estrelas mesmo. Uma nebulosa de gás e poeira que está ali frio o suficiente para que você consiga colapsar a matéria. Ela está lá de boa, ela vai começar a atrair gravitacionalmente a matéria, vai formar uns carocinhos, os carocinhos vão atrair cada vez mais gás, até que você gera aqui, ó, a protoestrela. Deixa eu aumentar aqui porque ninguém está vendo nada. Então, gerei aqui a protoestrela. Se a sua estrela é muito, muito, muito pequenininha, ela pode ficar quente e pode nunca conseguir fazer a fusão estável aqui do hidrogênio em hélio, porque ela é muito, muito pequenininha. Ela é umas 100 vezes maior do que Júpiter. Nesse caso, ela chega a ter algum brilho, porque ela está ali quente, de vez em quando ela faz a fusão do hidrogênio em hélio, mas ela não chega a ser uma estrela, ela é uma anã marrom. Se você tem aqui uma protoestrela que juntou um pedacinho de nuvem suficiente para brilhar, mas ela tem massa só para ser ali radiativa, ela vai queimar durante bilhões e bilhões de anos, devagarzinho o combustível dela, e ela vai ser sempre uma anã vermelha. No fim da vida, ela vai passar por um processo parecido com o Sol e ela vai virar uma anã branca. Se a sua estrela conseguiu uma quantidade considerável de nuvem e virou uma estrela ali parecida com o Sol, entre mais ou menos meia massa solar, entre meia massa solar e 10 massas solares, ela vai queimar o hidrogênio durante a vida dela ali, durante uns 7, 8 bilhões de anos. Quando queimar todo o hidrogênio, ele vai começar a queimar o hélio e vai virar uma gigante vermelha. Depois que queimou o hélio, aqui é curtinho, é 10% da vida, a estrelinha vai soltar as camadas mais externas, vai fazer aquela planetária nebulosa que vai aos poucos se dissipar no espaço e o que sobra é uma anã branca, igualzinha a estrela menor. Puxou mais um montão de massa aqui da nebulosa. A estrela está bem maior aqui. Você formou uma estrela gigante azul. A estrela gigante azul, ela queima ali muito rápido os elementos. Então, ela vai passar ali para a fase de gigante, vai ter ventos, vai começar a queimar o hélio, depois do hélio vai começar a queimar não sei quem, e daí para frente, até que chega num ponto onde ela não consegue mais queimar as camadas mais de dentro e ela explode em supernova. Então, remanescente de supernova que foi para o espaço, enriqueceu o meio interestelar e a gente tem aqui uma estrelinha de nêutrons. Tenho aqui, olha só, se eu tiver muito mais massa, a minha estrela ela fica muito quente, fica mais azul, queima muito, muito, muito rápido o combustível, explode no fim da vida, aqui ó, puff, explodiu supernova. Lá no centro tem a chance de formar aqui um buraco negro central. Então, esse daqui é a imagem, infelizmente está em inglês, mas é a imagem que resume o ciclo de vida das estrelas. Certinho? Então, gente, falando aqui das estrelinhas para vocês, o que mais que eu posso falar aqui? Quando vocês forem olhar os materiais de astronomia sobre as estrelas, pergunte. Não, eu acho que esse termo mais título de curiosidade que eu fiquei na dúvida mesmo.
É que você falou que tem os buracos negros que são formados, enfim, no fim da vida da estrela. Mas você falou que tinha um outro jeito? Você poderia só, tipo, pincelar por cima? Posso sim. Seguinte, o universo, quando ele surgiu, a gente vai ter uma aula só para falar sobre o universo, certo? Mas quando ele surgiu, ele era praticamente, né, a partir de um certo ponto, ele era uma nuvem inteirona de hidrogênio e um tiquinho de hélio. Eu acredito que era 97% hidrogênio e 3% hélio, ou alguma coisa entre 90% hidrogênio e 10% hélio, mas não é muito diferente não. Então, tudo era uma nuvem gigantesca de gás que começou a se esfriar. Quando esse gás começa a se esfriar, é exatamente o mesmo processo de formar estrela. Só que você tem umas nuvens gigantes que vão começar a colapsar ali e formar as galáxias. E essas nuvens gigantes é exatamente o mesmo tipo de ideia. Você tem uma nuvem que forma uma estrela, ela vai cair lá toda no centro e formar a própria estrela. Para formar uma galáxia é muitas vezes maior aquela nuvem. Quando você contrai essa massa toda lá no centro da galáxia, não dá para formar uma estrela. É tanta massa que você faz um buraco negro supermassivo lá dentro. Você aperta tanta massa de uma vez só, num espaço tão pequeno, pela gravidade, que você forma um buraco negro supermassivo. Então a gente tem buracos negros supermassivos no centro das galáxias, que eles vieram da formação das galáxias mesmo, tá? O processo, se a gente for pensar numa maneira geral, num quadro geral, não é tão diferente de você formar uma estrela com um sistema planetário. Mas, obviamente, é diferente, tá? Mas a ideia é que você toma uma quantidade de nuvens em um espaço muito pequeno. Então, a gente consegue detectar buracos negros no centro da galáxia. Tem o buraco negro supermassivo Sagitários A, na Via Láctea. Tem esse daqui que a gente conseguiu tirar foto porque a gente tinha uma visão privilegiada dele, que é a galáxia de M87. Tem alguns buracos negros dentro de alguns aglomerados de estrelas que a gente consegue ver, que a gente ainda não sabe direito definir se eles se formaram junto com o aglomerado de estrelas, se eles capturaram estrelas, se aquilo foi uma galáxia que se desmanchou. Ainda está ali no limite do nosso conhecimento, a gente não entende direito de onde eles vieram. E tem até alguns buracos negros que a gente imagina que possam estar soltos, que tenham sido aqui remanescentes de estrelas do começo da formação da nossa galáxia, que a gente ainda não detectou. Então, ainda é meio no limite do nosso conhecimento os buracos negros. Eles são difíceis de observar, porque a única forma da gente observar um buraco negro é de maneira indireta. Se ele estiver aqui, ó, absorvendo algum objeto, tipo uma nebulosa ou uma outra estrela, esse objeto ele vai brilhar, ele vai aquecer e vai brilhar conforme ele vai caindo dentro do buraco negro. A gente vê o buraco negro central da nossa galáxia porque a gente vê as estrelinhas orbitando um ponto que não tem nada. E pela gravitação ali a gente consegue calcular a massa do buraco negro, mas é muito difícil da gente fazer isso porque requer uma observação muito precisa ao longo de muitos anos. E que mais? Bom, o buraco negro, como a gente não observa diretamente, deixa eu ver. E atualmente a gente está começando a observar com as ondas gravitacionais, mas é uma técnica bem complicada e requer uma precisão aí muito grande.
Então, até agora o que a gente conseguiu ver com as ondas gravitacionais foi 2 buracos negros ali interagindo. Mas isso eu vou falar para vocês na aula de buracos negros, senão a gente vai ficar aqui discutindo para sempre os buracos negros. Certo, muito obrigado por ter comentado, professor. De nada, essa aqui dá curiosidade. Demais! Bom, quando vocês forem estudar ali a parte de estrelas, eu diria que 90% dos livros didáticos vão ter falando ali do diagrama HR. O diagrama HR, ele na verdade, né, apesar de ser o nome do diagrama, ele é muito mais o nome de uma técnica, tá? É um tipo de análise que a gente faz para entender uma população de estrelas. Então, o que eu estou falando? Um monte de palavra complicada e técnica para falar o seguinte: a gente vai pegar aqui uma família de estrelas, que nem se a gente juntasse aquela reunião de família no fim do ano. Junta todo mundo, organiza os mais altos atrás, os mais velhos para a esquerda, os mais novos para o lado, os menorzinhos na frente. Juntou todo mundo, tirou a foto, é o que a gente está fazendo ali com o diagrama HR. A gente vai mirar para um conjunto de estrelas, vai tirar uma foto daquelas estrelas e vai organizar elas nesse diagrama. Quando que a gente usa o diagrama HR? Então, o diagrama HR, né, conversando com pessoas da área, ele é comum de ser utilizado quando a gente quer comparar algumas coisas. Então, um dos usos que eu posso falar para vocês, por exemplo, existem aglomerados de estrelas, que são estrelinhas que estão bem pertinho uma das outras ali, elas chegam a estar interagindo gravitacionalmente umas com as outras. Para a gente entender que tipo de estrelas tem lá dentro, tira uma foto dessas estrelas. Analisa essas estrelas, a gente vai olhar aqui para a luminosidade da estrela e para a temperatura da estrela ou para a cor da estrela e vai colocar cada uma dessas estrelinhas aqui nesse quadro. Então, de acordo com a luminosidade delas, com a temperatura delas, a gente coloca no quadro. As que brilham mais estão aqui em cima. As que brilham menos estão na parte de baixo. As estrelas que são mais vermelhas estão para a direita. As estrelas que são mais quentes estão para a esquerda. O que acontece é que, quando a gente olha alguns aglomerados de estrelas, a gente percebe que ela não faz essa foto, ela faz duas aqui que a gente chama esse ramo aqui de sequência principal. Às vezes aparece 2 ao invés de 1. Aí você vai falar assim, mas o que é isso, né? Porque você tem um aglomerado que é feito de 2 populações de estrelas diferentes. Você misturou ali 2 famílias de estrela no mesmo aglomerado. Você fez ali o casamento de 2 famílias e colocou todo mundo na mesma foto. Então, fazer esse tipo de técnica ajuda a gente a entender a origem dessas estrelas. Olha só por que eu falo assim que, para mim, foi muito difícil. Eu sofri um pouquinho para aprender o diagrama HR, porque os professores falaram para mim o seguinte: esse diagrama, se você tem uma estrelinha do tipo Sol, ele começa aqui avermelhadinho quando ele é uma protoestrela, depois ele vai passar a vida toda dele fazendo a fusão do hidrogênio em hélio na sequência principal, no fim da... No fim da vida, ele vai se expandir. É verdade. Ele sai da sequência principal e ele vem aqui para as gigantes vermelhas. E depois ele morre, certo? Então, assim, o Sol estava andando aqui, chegou na sequência principal, acabou o combustível dele, vai inflar, vai virar gigantes. Não é um caminho de vida das estrelas, tá? Olhar estrela por estrela no diagrama HR, ele não é muito assim ilustrativo. Mas olha só o que está acontecendo aqui.
Quando a gente pega muitas fotografias de estrelas e coloca num diagrama HR, a gente percebe que existem umas tendências aqui principais. Essa faixa a gente chama de sequência principal. As estrelas azuis, na fase de vida dela, queimando hidrogênio e hélio, estão aqui. As estrelas de massa solar estão aqui. As anãs estão aqui, pequenininhas aqui. Está todo mundo queimando hidrogênio e hélio na sequência principal. Quando você tem supergigantes, que são as estrelas massivas, morrendo, elas aparecem nessa região de cima do gráfico. Estrelas de massa até 10 massas solares vão aparecer aqui nas gigantes. E depois, aqui que morre, as anãs brancas, elas aparecem aqui embaixo. Então, se a gente viu uma estrelinha vermelha, que a gente está na dúvida que tipo de estrela que ela é, se ela é gigante ou não, ajuda a colocar ela num diagrama HR e entender em qual região que ela está. Mas o ideal mesmo, como muita coisa que a gente faz na ciência, é comparar duas coisas diferentes. Comparar coisas em ciência, gente, é o que faz a gente entender o que está acontecendo de verdade. Então, por exemplo, eu falei, a gente pode pegar um aglomerado, tirar a foto dela, organizar e a gente vai perceber que tem duas sequências principais, ou seja, tem duas familhinhas diferentes ali misturadas. A gente pode apontar para uma galáxia que está muito longe da gente, tirar a foto da galáxia, ver que tem brilhos diferentes de estrelas ali diferentes e entender melhor características dessa galáxia. Você consegue fazer afirmações sobre como essa galáxia formou, como ela evoluiu, ou pelo menos falar assim, olha, deve ser por esse caminho. Então, é importante essa técnica porque diz muita coisa pra gente, mas em geral a gente vai ali comparar duas coisas diferentes, tá? Uma coisa que é importante e eu queria falar para vocês que a luminosidade, lembra, eu falei para vocês na aula passada que tem várias formas diferentes da gente chegar ali na luminosidade da estrela. A gente só consegue saber de fato a luminosidade da estrela, a quantidade de energia que ela produz, se a gente souber a distância que está para ela. A gente consegue medir o brilho da estrela, mas de verdade, o brilho que ela produz mesmo, a quantidade de luz que ela produz, depende muito da distância que a gente está. Quanto mais longe, menos brilhante a gente vê. Então, a luminosidade depende da distância. Colocar objetos diferentes a distâncias diferentes não vai, às vezes, dizer muita coisa para a gente. Mas se a gente pega um aglomerado que está todo mundo ali, pertinho um do outro, a mesma distância da gente, ou uma galáxia que está tão longe que eu posso falar que está todo mundo à mesma distância, isso daqui fica mais fácil, eu não preciso me preocupar tanto com saber o brilho específico de cada um. Eu posso olhar para o conjunto todo, uma estrelinha em relação à outra, dentro do mesmo conjunto, certo? Então, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. O diagrama HR aqui é a fotinho da família de estrelas. E a gente consegue fazer afirmações da fotinho da família comparando uma pessoa aqui com a outra. Seria mais ou menos essa ideia. O que a gente vai concluir dessa aula? O que eu quero que vocês levem, né? Estrelas são responsáveis por criar os elementos químicos mais pesados que o hidrogênio. Então, a gente é feito de carbono, oxigênio, ferro, cálcio, entre muitos outros elementos. Eles foram feitos no núcleo das estrelas. Então, a estrelinha lá explodiu, jogou as camadinhas para fora e enriqueceu aqui o nosso ambiente, fez com que fosse possível a gente surgir. Quando a gente olha para uma estrelinha e usa lá a espectroscopia para entender a composição química dela, se a gente conseguir olhar para a estrelinha e falar assim, não só a composição química, mas quanto
ela tem de cada um desses elementos mais pesados, a gente pode estimar a idade das estrelas utilizando elementos radioativos, que nem a gente faz na Terra, para estimar a idade das coisas. Então, isso ajuda a gente a limitar a idade mínima do universo. Tipo, a partir desse ponto, começou aqui a ter enriquecimento de outros elementos químicos, então a gente consegue estabelecer a idade do universo ali. As estrelas mais antigas, como eu falei para vocês, o universo era uma nuvenzona de hidrogênio e um tiquinho de hélio. As estrelas mais antigas, elas devem ser muito pobres em metais. Elas devem ter quase que abundância nenhuma de carbono, oxigênio e ferro, a não ser aquele que ela produziu durante a vida dela. Então, eu falo isso porque tem um professor no planetário, o professor Rafael, que ele trabalha com essa parte aqui da abundância de metais em estrelas, procurando as estrelas mais antigas ali do universo. Além disso, a astronomia ela é uma ciência que busca compreender o funcionamento do universo. Então, assim, entendendo a astronomia de verdade, a gente consegue responder algumas das questões fundamentais da humanidade, tipo, como é que a gente veio parar aqui, né? Como é que a gente sai de uma nuvem gigante de hidrogênio e vem parar nessa situação de seres pensantes feitos ali de cadeia de carbono? Então, eu acho isso, assim, interessantíssimo. Por fim, quando a gente chega numa definição freestyle, aqui uma definição livre de estrela, estrelas são enormes bolas de gás que produzem luz através de fusão termonuclear, fusão do hidrogênio em hélio. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês de estrela é basicamente isso, certinho? Mais alguma dúvida? Ok. Semana que vem eu vou falar para vocês de objetos que a gente tem na nossa galáxia e eu acredito, eu não tenho certeza se vai dar tempo de falar tudo sobre as galáxias, mas a gente vai falar pelo menos tudo que tem para falar sobre a Via Láctea. Tudo é muita coisa, né? Mas a aula que vem vai ser sobre a nossa galáxia. Então, gente, daqui a pouquinho a lista vai estar para vocês no Classroom, vai estar para vocês no Siga. Eu vou demorar um pouquinho hoje para colocar o vídeo, eu vou colocar ele mais tarde à noite. Quando tiver, eu dou um aviso para vocês no WhatsApp e eu atualizo o Classroom, tá? Vou pedir desculpas para vocês que eu vou precisar sair daqui a pouquinho. Talvez não dê tempo de eu colocar o vídeo, mas o PDF já está disponível para vocês e a lista vai subir às 4 horas. Então, gente, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, não quiser conversar mais nada, estiver tranquilo de boa, agradeço muito a presença de vocês, a paciência de vocês. Vejo vocês na semana que vem. Usem máscara, usem álcool gel, se protejam, né? Se vacinem, se vocês ainda não tiverem todas as doses. Faz direitinho o calendário ali, gente, porque estar saudável vale a pena. Então, até mais, Professora, gente. eu Diga. não sei se você já se pronunciou a respeito das aulas presenciais. Aí eu gostaria de saber, assim, não sei se você já falou alguma coisa. Eu não volto, tá? Uhum, Eu tenho comorbidade, eu tenho pressão alta, umas outras coisinhas no coração. Eu não uhum. volto porque é arriscado para mim. Ah, entendi. Mas e também existe algumas disciplinas de vocês que não vão voltar por ter limitações de espaço mesmo na universidade.
a gente precisa ter ali um número mínimo de espaço para a quantidade de pessoas. Então, a gente perde algumas salas por não ter espaço suficiente para todo mundo. Então, algumas turmas vão continuar no modo remoto, umas pelos professores terem algum impedimento, outras pela própria limitação do espaço físico. Então, nesse primeiro momento, vai ficar